pessoal, prontos para mais uma aula? Então vem comigo. Olha só, nós falamos o tempo todo sobre genética, sobre a transmissão das características adquiridas pelos nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, né? Só que isso foi uma descoberta muito recente. O DNA foi descoberto muito recentemente. Se a gente for levar em consideração a história toda do nosso planeta, o DNA foi descoberto cerca de 55, 60 anos atrás. Ou seja, muito, muito recente, né? Então, se a gente for parar para pensar como que os antigos, né? Como que os povos antigos, como que as populações antigas, elas pensavam a respeito de como essas características eram transmitidas, de como que um ser vivo parece com o outro, mas não parece com o outro. Por exemplo, um ser humano se parece com outro ser humano, mas não se parece com um cachorro, por exemplo. O cachorro já não se parece com um gato. O gato não se parece com uma ave, por exemplo. E aí, sucessivamente, com todas essas modificações, com todas essas características diferentes, né, que todos os seres vivos têm, há muito pouco tempo chegou-se à conclusão, de fato, por que disso acontecer. Mas então, se a gente voltar um pouquinho às épocas antigas, a gente vai ver que até mais ou menos o século XIX ainda se falava muito do fixismo. O que seria o fixismo, né? As pessoas acreditavam, e até hoje tem pessoas que acreditam, uma coisa também não está totalmente desligada da outra, a gente vai ver mais para frente, mas a gente pode dizer o seguinte, que existem duas linhas de pensamentos, tá? A respeito da origem do ser vivo, a respeito das modificações que ocorreram com os seres vivos ao longo de todos os anos, né? E o que foi mais acreditado, vamos dizer assim, até muito pouco tempo, até bem recentemente, era exatamente o que? A ideia do fixismo. Ou seja, uma coisa fixa, uma coisa que não se muda. Os indivíduos eram imutáveis, os indivíduos foram criados daquela forma e permaneceram daquela forma até os dias atuais. Esse fixismo, como os antigos gregos já falavam, né, já imaginavam, já acreditavam, ele também pode ser reconhecido como criacionismo, ou seja, um Deus, uma força superior, que tem uma energia muito grande, né? Teria criado, então, todos os seres vivos tal qual eles são hoje. Então, se nós temos essa aparência de hoje, é porque houve um momento em que um Deus ou uma força superior criou, então, nós como nós somos hoje, as espécies como são hoje. Acontece que com o passar de muito tempo, com o passar dos anos, né, com os avanços da tecnologia, com as descobertas recentes, as descobertas feitas em solo, escavação, os pesquisadores eles puderam chegar a uma outra conclusão, o que a gente vai chamar de transformismo ou evolucionismo. Ou seja, transformismo, transformação, evolucionismo, evolução. Então, o que esses novos pensadores, ou seja, esses novos pesquisadores falam a respeito disso? Eles dizem, eles acreditam, a partir de evidências, a partir de coisas que já foram encontradas, né, por escavação, ou mesmo um lugar que antes era inabitado, pouco habitado, e eles conseguiram chegar naqueles locais. Então eles perceberam o quê? Que os seres vivos, eles passaram por modificações ao longo dos tempos, ao longo dos anos, até chegarem no que nós somos hoje. Por exemplo, os seres humanos, né? Acredita-se que ele tem evoluído dos primatas, que a princípio, lá muitos milhões de anos atrás, milhares de anos atrás, existiam apenas os primatas. E aí, de acordo com o local onde eles viviam, eles foram obrigados a se adaptarem ao novo local, porque, por exemplo, se você vive num local, você vive de caça e de pesca, né? E de repente acaba a fonte ali daquele local, acabam os peixes, acabam a caça naquele local. Aí, obviamente, o que vai ser necessário fazer? Você
migrar, você sair de um local e ir para o outro. Não é assim que acontece? Ou, por exemplo, ambientes muito frios no inverno. O que os animais fazem? Eles saem do local de origem quando está no inverno para procurar o quê? Um local que esteja no verão. E aí, quando aquele local que está no verão, ele volta, fica inverno, ele faz o quê? Ele retorna para o seu ambiente de origem. Então, de acordo com com as evidências, de acordo com o que já foi descoberto, com o que já foi pesquisado, assim aconteceu também com o ser humano. Então, os primatas viviam num determinado local, com toda a sua disponibilidade de recursos, de água, de alimento, né, de outros seres vivos que pudessem ali estar suprindo as necessidades daquele local, e por algum motivo eles precisaram sair daquele local onde eles viviam originariamente, e com isso eles foram encontrando novos ambientes. E como esses novos ambientes, eles tinham características próprias, características diferentes daquelas de origem, o que aconteceu? Os seres humanos precisaram, aqueles primeiros primatas precisaram evoluir até que se tornaram, então, essa nossa estrutura. Que a gente tem o polegar oponível, que serve para poder pegar as coisas. Nós temos a postura ereta. Então, os primeiros primatas, eles andavam usando os pés e as mãos no chão. O nosso maxilar, ele diminuiu, porque antes o maxilar era maior, porque eles precisavam comer caça. Então, eles precisavam ter um maxilar mais forte para poderem comer a caça. E à medida que foi descoberto, por exemplo, o fogo, foi a maior grande descoberta da humanidade. Para quê? Para que houvesse a maior evolução, vamos dizer assim, da humanidade. Porque imagina você pegar uma carne crua que você acabou de caçar e tinha que cortar aquilo ali com o dente, né? E aí o fogo, ele ajudou o quê? O fogo, ele cozinha aquele alimento, ele amolece aquele alimento e a gente come com maior facilidade. Então, o maxilar, ou a mandíbula, né? Pôde ficar menor para poder atender aqueles novos requisitos. Então, essas transformações que os indivíduos foram passando ao longo dos anos, evidenciam o quê? Que houve uma evolução, que sim, pode ter sido, e assim, nosso intuito não é questionar quem está certo, se não está certo, mas acredita-se que Deus, né, criou o universo, criou todas as coisas, mas que dentro desse universo, dentro dessa criação, foram evoluindo. Esses seres vivos foram evoluindo, foram se modificando, as espécies foram se transformando. Com o passar do tempo, algumas espécies que não conseguiram se adaptar foram extintas, foram saindo de circulação, foram morrendo porque não conseguiram se adaptar, e aquelas mais aptas conseguiram permanecer e estão permanecendo até hoje. E nós estamos, neste exato momento, passando por mais um processo de evolução. Por quê? Porque nós estamos vendo a ação desse novo vírus, né, do coronavírus, e aquelas pessoas que estão adquirindo a doença, aquelas pessoas que estão entrando em contato com os vírus, mas que não têm uma boa saúde, ou que já tem algum problema pré-existente, ou a imunidade não está muito boa, está acontecendo o quê? Infelizmente, as pessoas estão morrendo, né? Estão vindo a óbito. Outras pessoas que têm essa doença, talvez não adquiriram sintomas tão agressivos, tão fortes, e estão conseguindo sobreviver a essa doença. Então, nesse momento, nós estamos passando por um processo evolutivo. Ou seja, aqueles mais aptos ao vírus vão conseguir permanecer, né? Vão continuar vivos, vão conseguir permanecer, vão continuar dando continuidade à espécie. E, infelizmente, algumas pessoas que não estiverem adaptadas, elas vão morrer. E isso prova o quê? Prova que a natureza está em constante movimento. Prova que a natureza está se reinventando a cada momento. E aí, quando começou-se a falar, então, que saiu daquele fixismo, da ideia, né, que tudo era daquele jeito, tudo era estático, tudo foi formado daquela maneira, e passou-se a descobrir, né, novas evidências
de que os seres vivos eles realmente foram evoluindo, tiveram dois grandes pensadores, que, vamos dizer assim, que foram os divisores de água, né? Que fizeram com que a mente das pessoas se abrissem para as novas descobertas e deixassem de pensar apenas no fixismo. E aí, então, criou-se o transformismo, ou também chamado de evolucionismo. E esses dois grandes divisores de água, vamos dizer assim, foram Lamarck e Darwin. Então, foram duas pessoas. Lamarck é um homem, Darwin, outro homem. Eles tinham ideias parecidas acerca da evolução. Só que com a descoberta do DNA, como eu falei, que é muito recente, dá para se notar que os dois divergiam um pouco. Só que antes não se sabia. Os dois tinham as ideias contribuíam de um para o outro, né? Só que só depois que houve a descoberta do DNA, do sequenciamento genético, é que pôde-se ver que as ideias de Darwin são as ideias mais, vamos dizer assim, coerentes. E as ideias de Lamarck, apesar de fazerem sentido à época, né? Hoje em dia já não fariam mais sentido, porque nós sabemos como que essa transmissão das caracteres são herdados de pai para filho. Então, o que o Lamarck falava? Ele falava o seguinte, olha, realmente as espécies evoluíram, as espécies foram se modificando ao longo do tempo, e aí ele desenvolveu, então, uma teoria que chamava lei do uso e do desuso. Então, por exemplo, ele falava o seguinte, se algum indivíduo na natureza precisasse usar muito as mãos, o que acontecia? A mão dele, por exemplo, crescia. Olha só, é um exemplo clássico. Pianistas. Geralmente os pianistas, né, que tocam piano, eles têm os dedos mais alongados. Por quê? Devido ao movimento repetitivo, tô falando hoje mesmo, hoje em dia, devido ao movimento repetitivo, pode ser que eles tenham as mãos mais alongadas. Outro exemplo, um jogador de basquete. O jogador de basquete ele faz muito movimento para poder jogar a bola para cima. Então, com isso, ele faz o quê? A estatura dele aumenta. Só que tem o seguinte, lembra, a gente já falou sobre fenótipo e genótipo. O genótipo é aquela característica que ele tem gravada dentro do DNA dele, né? E o fenótipo é aquela característica que você pode perceber que pode ser alterada com o meio. Então, vamos parar para pensar. Se o pianista mexe muitos dedos, ele está alterando o formato do dedo dele? Está, né? Se o jogador de basquete, ao fazer muitos movimentos, ele está alterando a sua estatura? Também está. Ou seja, ele está modificando apenas o fenótipo. Mas Lamarck, ele falava o seguinte, ele imaginava o seguinte, então peraí, se eu tenho um órgão que eu uso muito e ele se desenvolve, quando eu tiver um filho, esse meu filho vai nascer já com aquele órgão desenvolvido. Fazia sentido para a época? Totalmente. Mas ele também falava o seguinte, bom, mas eu tenho um órgão que eu não uso muito. Então, esse órgão ele vai atrofiar, ou seja, esse órgão vai perder as habilidades dele. E aí, com isso, o fenótipo também muda. Por exemplo, atrofia. Então, quando eu tivesse um filho, meu filho nasceria com aquele órgão atrofiado, aquele órgão que não consegue mais realizar as suas atividades. Então, com isso, ele falava o seguinte, existe a lei do uso e desuso. Se eu uso algum órgão, ele aumenta. Se eu não uso algum órgão, ele regride, ele diminui. Só que com a descoberta do DNA, a gente viu o seguinte, que o nosso DNA não muda. O nosso DNA não pode ser alterado, não tem como ser alterado, a não ser que leve muitos milhões de anos para o nosso DNA ser alterado, ou se por acaso houver, por exemplo, uma radiação muito forte, né? Que a gente seja submetido a uma radiação muito forte, e aí essa radiação venha, porventura, alterar o nosso DNA. Só que, assim, são casos muito específicos, são casos muito raros de acontecer, porque o normal, vamos dizer assim, o natural, é que o nosso DNA não
mude, nosso DNA permaneça intacto, até mesmo para quê? Para não haver muitas mutações na espécie. Então, as ideias de Lamarck, elas foram aceitas por muitos e muitos anos. Fazia sentido, porque realmente um órgão ele pode aumentar ou ele pode regredir. Só que a diferença é que as características não são herdadas de pai para filho quando altera apenas o fenótipo. Já o Darwin, ele também acreditava que existiam essas transformações, ele também acreditava que poderiam acontecer essas modificações, porém, o Darwin, ele chegou à conclusão de que, na verdade, o meio ambiente é que seleciona aqueles indivíduos mais aptos. Então, por exemplo, lembra que eu falei que os primatas lá nos primórdios precisaram procurar outros locais, foram atrás de comida, de água ou de outros parceiros, né? E aí, com isso, eles precisaram se adaptar. Então, quando eles chegaram no local, existiam vários primatas. Só que aqueles, por exemplo, que não conseguiam subir na árvore para pegar o alimento, o que ia acontecer com eles? Eles iam morrer de fome, né? Se o alimento está lá no alto da árvore e aquele primata não consegue atingir o topo da árvore, obviamente ele vai morrer de fome. A girafa, o elemento clássico, exemplo clássico de Darwin. Para ele, né, de acordo com as ideias dele, com as evidências que ele foi encontrando ao longo dos estudos dele, das pesquisas dele, existiam girafas de pescoço curto, de pescoço médio e de pescoço longo. E aí elas foram, então, viver em determinado local. E aí chegou lá nesse determinado local, tinham árvores muito altas e a alimentação estava, então, em galhos muito altos. As girafinhas de pescoço pequeno conseguiam alcançar aqueles galhos? Não. Então elas morreram. As girafinhas de pescoço médio conseguiam alcançar aquele galho alto? Também não. Então elas também morreram de fome. Qual girafa conseguiu se alimentar para pegar lá no galho alto da árvore? Não foi a girafa do pescoço grande? Pois então, quem sobreviveu? A girafa do pescoço grande. Se ela já tem no seu DNA o gene que dá essa condição de pescoço grande dela, obviamente que quando ela se reproduzisse e ela tivesse um filhote, aquele filhote nasceria então com o pescoço grande. Ou seja, conseguem perceber a diferença? Por mais que uma girafinha do pescoço médio ou pescoço curto se esticassem para tentar pegar algum galho mais alto, e podia ser até que acontecesse delas conseguirem esticar um pouco mais o seu pescoço, ainda assim, quando elas morressem, as girafinhas que nasceram, né, quando elas se reproduzissem, as girafinhas que nasceram iriam nascer também com o pescoço curto ou médio. Aí ia ter que ter todo aquele esforço novamente para tentar fazer o quê? Alcançar o galho mais alto e fazer com que o seu pescoço alongasse. Caso ela não conseguisse alongar, ela iria morrer do mesmo jeito. Se ela conseguisse alongar, ela iria viver por um tempo mais, mas quando ela morresse e ela deixasse seus descendentes, iriam começar todo o ciclo novamente. Então, o Darwin, ele viu o seguinte, ele falou o quê? Que existe, na verdade, uma seleção natural, ou seja, a própria natureza se encarrega de selecionar aqueles indivíduos mais aptos. Então, a natureza está lá, a fonte de comida está lá, fonte de água está lá, quantidade de sol, de chuva, está tudo na natureza. Se você conseguir sobreviver naquele ambiente que você foi colocado, beleza? Você vai sobreviver e vai dar continuidade à sua espécie. Se você não conseguir sobreviver, o que vai acontecer? A sua espécie vai acabar. Então, mas ambos, Lamarck e Darwin, eles acreditavam sim que as espécies, na verdade, elas foram se modificando. As espécies foram adquirindo novas características. E aí, com isso, o que aconteceu? Elas foram se adaptando melhor ao meio em que elas viviam. Então, é isso. A gente pode dizer o quê? Que o fixismo é que existe uma força superior, né? Um Deus que criou
todas as coisas tal qual elas são, ou seja, não houve modificação. E existe o processo de transformismo, que acredita que sim, um Deus criou todas as coisas, mas que essas coisas elas foram passando por evolução, foram passando por adaptação, e aqueles que melhores se adaptaram ao ambiente permaneceram e conseguiram dar continuidade à espécie. Aqueles que não conseguiram se adaptar morreram e tiveram a sua espécie, então, extinta. Beleza, pessoal? Até a próxima. Saudade!